Olá, muito boa tarde a todos. Dando sequência aqui à última palestra, agradeço imensamente a comissão organizadora e principalmente a todos os presentes aqui. Um dia extenso, uma aula não falando de cirurgia, espero aqui não sofrer ofensas também. Vamos lá, o tema que me coube foi falar sobre a não colocação de clipes na cirurgia oncoplástica, especificamente, aumenta a probabilidade de boost impreciso, sim ou não? E os conflitos de interesse, nenhum para a aula de hoje. Começar falando um pouquinho do panorama, né, dando um pouco de cor aqui à importância do boost após cirurgia conservadora, esse certamente estudo mais relevante, YORTC 22881, estudo de mais de 5.000 pacientes, que endereçou o papel do boost nesse cenário. Então, a randomização foi para rádio versus rádio com boost, e o boost isoladamente deriva um benefício em relação à recorrência ipsilateral da ordem de 35%, com uma redução do risco absoluto aqui em 20 anos, já de segmento de 16% para 12%. Agora falar especificamente aqui do contexto da pergunta, se o clipe de demarcação no leito cirúrgico ele é importante para a cirurgia oncoplástica, né? Então, nós temos que o uso de marcos externos tradicionais, como cicatriz ou seroma, eles têm uma taxa de erro de localização de aproximadamente 54%. A presença de clipes eleva a taxa de concordância entre radio-oncologistas para cerca de 70%, independente da densidade do tecido mamário. Em procedimentos modernos de oncoplastia, esse tecido é remodelado e o seroma muitas vezes é ausente, então a gente perde o parâmetro ali anatômico. E o risco de geographic miss ele é substancialmente afetado pela distância entre o clipe e a borda do seroma. Falar da cirurgia de reconstrução oncoplástica, né? Quem sou eu para falar isso para vocês aqui? Mas vou tentar especificamente falar do contexto da rádio, tá? Qual que é a maior dificuldade? Essa cirurgia certamente foi uma mudança de paradigmas, né? Para benefício das pacientes, trouxe mais qualidade de vida, desfechos estéticos e funcionais significativamente melhores. A gente tem um problema de determinar leito. Então, principalmente no cenário pós-remodelamento, os clipes ali marcam o tecido, mas não as coordenadas espaciais absolutas do tumor, né? Então, a gente acaba perdendo a referência, muitas vezes os clipes não são absolutamente fidedignos, como a gente vai ver. Aqui, diferente das aulas anteriores, sempre gosto de dar aula com estudos de alto poder estatístico, de nível 1 de evidência. Infelizmente, nós vamos falar de estudos pequenos, de séries de casos somente, mas é o que nós temos e eles trazem informações importantes. Então, a primeira série de casos aqui de 25 pacientes do City of Hope Medical Center, ele basicamente quer entender a correlação dos clipes com o quadrante da lesão, e a gente tem aqui que 73% dos leitos tumorais definidos por clipes estendem-se além do quadrante original ou são completamente realocados no pós-operatório. E 27% desses volumes acabam sofrendo um split, né? Então, se você faz somente o CTV da uma margem no clipe, ele acaba se splitando ali quase em 1/3 dos casos. Então, eles concluem que o leito tumoral após cirurgia de reconstrução oncoplástica normalmente é maior, irregular e sofre um split em 2 ou 3 regiões. Então, eles recomendam 6 a 10 clipes no leito tumoral após a ressecção e antes da reconstrução oncoplástica. Claro que isso aqui é inimaginável, eu nunca recebi uma paciente com 6 clipes. Vou falar um pouco de APB. A PBI é a radioterapia parcial acelerada de mama. Se já é difícil, né, definir o boost ali após uma radioterapia de toda a mama para complementar o tratamento, a PBI é ainda mais importante, né, porque se nós tivermos aqui o geographic miss, obviamente vai impactar em desfechos oncológicos de maneira muito mais significativa. Esse é um estudo de fase 2, análise secundária, publicado agora em 2025, né, do Hospital Bom Samaritano e com também apoio do New York Institute of Technology. Foram 50 pacientes, estágio inicial, que é o grupo de pacientes aqui para PBI, mais 50 anos, até estágio clínico com receptor hormonal positivo. Tá? 48% desses pacientes fizeram cirurgia de reconstrução oncoplástica, então a ideia era comparar cirurgia conservadora e cirurgia oncoplástica. E aí, o que eles tiveram aqui é basicamente um esquema Florence-like, com 5 de 6 para PBI, eles tiveram 100% de controle em 46 meses, dosimetricamente não teve diferença para cirurgia oncoplástica e cirurgia conservadora sem oncoplastia, e houve sim um maior volume
do leito ou do CTV para a PBI na cirurgia oncoplástica, que era esperado aqui até menor do que outros estudos menores, obviamente pelo interesse do tempo não consegui colocar todos aqui para vocês. Em relação a resultados estéticos, né, nesse primeiro momento saindo ali da cirurgia, momento mais inicial, baseline, nós temos um pior resultado estético aqui pela escala do BCTOS, e depois, com um longo prazo, 2 anos, isso tende a se normalizar, que é um resultado estético relatado pelas pacientes. Falar em relação às alternativas para o clipe. Então, nós falamos alguns problemas do clipe. O clipe ele vai ter uma marcação aqui unidimensional, muitas vezes ele não reproduz exatamente o leito, tem migração, todos nós conhecemos. Quais são as possíveis alternativas ao clipe? É o filamento contínuo. Então, a gente sai, né, desse modelo de tentar adivinhar onde era a cirurgia oncoplástica, porque você não tem o seroma, não tem a fibrose, e vai para um modelo de reconstrução tridimensional adaptável. O filamento é radiopaco, não palpável, também não atrapalha no follow-up da paciente. Então, esse estudo de desenho bastante interessante, feito no Hospital Rhode Island, também publicado aqui recentemente, em 2023, 28 pacientes, não é randomizado, tá? Um estudo retrospectivo que comparou 2 séries de casos com pacientes com semelhantes características, então 14 para filamento e 14 para clipe, tumorectomia e reconstrução oncoplástica, 6 radio-oncologistas avaliando, e eles vão de fato entender as métricas de validação, que é a variação de volume, coeficiente de Disse. O coeficiente de Disse é um índice de sobreposição espacial, 1 é quando é perfeito. Então, os 2 radio-oncologistas definem exatamente o mesmo leito. E o desvio do centro de massa, quanto maior o desvio, pior o resultado. Tá? Então, aqui, o filamento ele traz uma concordância maior entre os radio-oncologistas versus os clipes, por justamente essa composição tridimensional. Em relação aos resultados, tanto para a cirurgia conservadora sem oncoplastia quanto para a oncoplastia, os resultados foram superiores para filamento, e aqui trazendo esses dados, né, a variação de volume clipe 52, filamento 21, coeficiente de Disse maior para filamento, e desvio também aqui, o filamento desviando 0,53 e clipe um pouquinho mais que o dobro. Vejam as curvas, que elas são muito mais próximas, trazendo uma homogeneidade na reconstrução desse volume. E uma outra alternativa que também torna-se bastante interessante agora é trazer o Busch para a fase neoadjuvante. Então, desenhar lesão e não desenhar leito com todas essas complicações que nós já colocamos aqui. Então, um estudo também bastante elegante de fase 2. Então, ele traz o Busch com dose única de 10 grays, 2 semanas depois cirurgia conservadora com ou sem oncoplastia, e o ultrahipofracionamento com 5 de 5,2, muito mais fácil desenhar, se enxerga a lesão e não tem essas modificações estruturais anatômicas na paciente. Em relação aos resultados, mais ou menos 20% de complicação cirúrgica, 11% de atraso para cicatrização e 5,6% de necrose gordurosa. Né? Todos os pacientes conseguiram completar o protocolo, resultado cosmético excelente ou bom em 95%. Desfechos, claro, com todas os questionamentos de um estudo pequeno, satisfação estética preservada. Teve aqui, ele comparou com um propensity score histórico, institucional, e teve um discreto pior desfecho em bem-estar físico do tórax e mais percepção de inchaço no braço. Tá? Faz pouco sentido para esse subgrupo de pacientes, mas foi o que foi relatado. E a viabilidade técnica, o estudo de feasibility aqui foi confirmada com bons resultados. Em relação a guidelines, o NCCN de 2026 recomenda a colocação de clipe após cirurgia conservadora, principalmente em casos de oncoplastia. E, adicionalmente, enfatizam, isso é muito interessante, a comunicação aprimorada entre a equipe de radioterapia e a equipe de reconstrução é necessária para que a localização da cavidade seja a mais adequada. Trazendo um caso de mundo real, um paciente minha, então, muito longe dos 6 a 10 clipes ali que foram relatados como ideais, um paciente com uma doença mais extensa, em JQL, em torno de 6 centímetros, o PET captando também ali com uma área não nodular de realce associada. Então, na reconstrução volumétrica, a gente tem um clipe, não sei se vai ser possível visualizar aqui, mas apontando, mas é um clipe mais superior e um mais inferior. A gente faz a expansão de volume. Se a gente fosse tratar só esses 2 volumes, ficariam
aquele split comentado. Tá? A gente usa aqui, fiz a fusão com a ressonância com deformação tridimensional e o PET, a gente consegue definir por esses parâmetros antes da cirurgia a localização de uma maneira muito mais adequada. Para finalizar, considerações finais, a não colocação do clipe na cirurgia oncoplástica aumenta a probabilidade de bucho impreciso? Sim ou não? A resposta é sim. Recomendação bastante clara, mas com ressalvas, tá? Volumes de leite cirúrgico são maiores na cirurgia oncoplástica e mais imprecisos. Clipes auxiliam no delineamento, mas não são absolutamente suficientes para garantir a precisão absoluta. Recomenda-se, de forma geral, por guideline, 4 a 6 clipes fixados na superfície da parede da cavidade. A utilização de ressonância, baseline, tomografia PET auxiliam na reconstrução dos volumes para tratamento de bucho e algumas alternativas que estão ganhando notoriedade, como hidrogel, filamento, como comentado, e radioterapia pré-operatória podem ser o futuro aí do nosso tratamento. Obrigado pela atenção. Muito bem.